Então é um livro que serve também para o conhecimento. Tudo que nós formos falar depois, especialmente estudantes, não é? Vai ter um fundamento, vai ter uma base. E aí a gente, nesse esquema, porque estou falando de método, a gente coloca então assim, quais são os períodos precedentes ao Concílio Vaticano II. Lógico que de maneira assim bastante breve, né? De uma maneira breve, mas a gente não pode esquecer que a Igreja teve um tipo de comportamento, por exemplo, vamos lembrar da Inquisição, vamos lembrar de alguns períodos em que alguns sumos pontífices não deram tanto as boas-vindas para a comunicação ou para os meios de comunicação. Então a gente tem aqui no esquema uma linha horizontal e que mostra depois, a partir dessa linha horizontal, Concílio Vaticano II, inicia-se uma abertura de conteúdos, de relações, sobretudo. Então, por exemplo, com o Concílio Vaticano II, nós temos o documento Gaudium et Spes, e é onde a Igreja faz o resgate, digamos assim, do diálogo com o homem moderno. Então, esse resgate do diálogo com o homem moderno, ele é muito importante e a gente, para falar de comunicação, precisa também, então, um capítulo que se dedica a esse conteúdo. Depois nós temos, então, sempre em termos de abertura, qual é a trajetória da Igreja, a comunicação, a evangelização num contexto de mudanças. Porque então não basta a boa vontade para se abrir e dialogar com a cultura, não é, de hoje. Precisa também levar em consideração o que essas mudanças exigem, o que elas trazem em si. Por exemplo, eu já citei, né, a questão de novos métodos de pastoral, novos métodos de ensinar, novos métodos de aprender, enfim. E depois um outro capítulo que vem, chamado Evangelização e Cultura Digital, mediatização. Essa palavra mediatização é um conceito, né? Ela implica em um conceito novo, um conceito que está se desenvolvendo ainda, mas que é bastante importante que a Igreja leve em consideração. Isto é, a mídia, ela não é simplesmente os meios separados, reduzidos. Hoje é todo um processo. Mídia hoje é um sistema complexo que envolve as pessoas, envolve os meios, os instrumentos, envolve as organizações de mídia, envolve as combinações que essas mídias têm. Por exemplo, essas organizações têm, por exemplo, publicidade, propaganda, etc. Então, é um sistema complexo. Essa cultura digital, que é uma cultura mais das últimas décadas, né? E que vem, não é preciso explicitar tanto, né? Essa questão da internet, com a questão das redes sociais, essa questão, cada pouco nós temos mais uma novidade e tudo. Então a gente se pergunta, será mesmo que a verdadeira revolução na cultura digital é das tecnologias ou é das relações? Pois é, as novas tecnologias provocam a mudança das relações. Então, a verdadeira revolução é a revolução das relações. Um outro capítulo que a gente tem, então, é essa evangelização e mediatização precisa acontecer uma integração necessária para o diálogo entre fé e cultura, né? Então, nos capítulos anteriores, eu vim preparando esse capítulo para dizer o quê? Dizer algo que um grande Papa, né, Paulo VI, em 1975, com um documento maravilhoso que se chama Evangelii Nunciandi, ele dizia assim: o grande drama da nossa época é a ruptura do diálogo entre fé e cultura. Então, o que acontece? É dizer, a Igreja, na sua evangelização, vai de forma paralela, não integrada, à cultura que vai se desenvolvendo. Aí essa questão do Concílio Vaticano II, que vem dar esse impulso para dizer, seja um fermento na massa, leve em conta as linguagens,
Então a igreja ela vai descendo do púlpito, não do púlpito no sentido que ela não tem mais a necessidade de pregar a palavra assim, é o como vai pregar. Tanto que quando a gente diz que a fé está em crise, não é realmente a fé em si que está em crise, é a transmissão da fé. A transmissão da fé. A transmissão da fé passa por essa questão do diálogo entre fé e cultura. Depois, então, vamos esse esquema aqui, ele vai se alargando cada vez mais. Por quê? Porque estamos progredindo. Progredindo no quê? No aprofundamento, no conhecimento e também na atuação da evangelização. E aí vem então a comunicação nas redes sociais digitais. Será que a igreja tem a ver com isso? Porque as redes sociais digitais, e aqui a gente diz redes sociais digitais. Quando a gente quer ser bem preciso, tem que dizer redes sociais digitais, porque as redes existem desde quando? Se vamos pensar no Evangelho, elas já existiam lá com os pescadores e tal, né? E até antes disso. Mas, então, e redes sociais, depois as bibliotecas, quando começaram, já na Idade Moderna, etc. Que tipo de redes sociais hoje? Digitais. Depois, então, o último capítulo desse livro é o sentido de uma comunicação, então, sem fronteiras, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Então, é um artigo, quer dizer, um capítulo sobre o diretório. Naturalmente que não é o diretório todo, né? Mas algo assim para ajudar as pessoas a pensarem quais são os pontos principais do diretório. E esse diretório, que depois de 10 anos, né, ele vem à luz, foi aprovado pela Conferência dos Bispos, etc. Por que é importante isso? Porque agora nós temos as linhas diretrizes, o que a igreja pensa sobre a comunicação. Gostaria também de dizer que para se tornar assim um método fácil, ou pelo menos mais didático, a gente no fim de cada capítulo colocou assim digamos uma parte muito importante que tem sugestão para refletir e agir. Esse sugestão para refletir e agir, que vem depois de cada capítulo, ele é muito importante. Por quê? Porque quando acaba o capítulo que se estuda, vai se pensar assim, e agora? O que vamos fazer? Então, justamente no fim de cada capítulo, nós temos então sugestão para refletir e agir. Então eu tenho assim muita esperança, né, que esse livro possa fazer bem, e como eu também participo de bancas de dissertação, de mestrado, algumas de doutorado também, eu percebi o quanto que as publicações, né, com muita simplicidade eu digo isso, as publicações na bibliografia, várias das minhas publicações estão presentes. Isso, então, além de me dar muita alegria, também me apela para a profundidade, a pesquisa, porque então são livros que servem para quem vai aprofundar o assunto se servir dessas publicações. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa inspiração e esse desejo, colhendo a necessidade e a observação que eu faço na minha prática de todo dia.